Mas vem cá, você fazia a janta e daí você não podia comer a janta, é isso? Em algumas residências, sim. Passei alguns perrengues na vida, mas eu falo que tudo isso é um aprendizado e como se fosse uma faculdade para minha história. Então, assim, aí eu comia a goiabada e a bolacha era a minha janta, né? E aí eu bebia a água da torneira do tanque. Né? A gente tem que ser grata por tudo que passou. E a gente fala, Deus não escreve nada por linhas tortas. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pode. Lembrando vocês que estamos no Spotify, gente. Olha só, eu quero pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal, que é muito importante. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é legal e ele consegue aí distribuir para mais pessoas e com isso o canal cresce, a gente consegue aí fazer um trabalho bem melhor. E também dá aquele likezinho e compartilha, tá bom? Porque os nossos conteúdos são bons, os nossos convidados então melhores ainda, né, gente? Gente, o nosso assunto de hoje é muito legal e vai interessar bastante gente. Não só as mulheres, viu? Mas também aos homens. É isso aí, meninos. Esse assunto interessa a vocês, porque hoje a gente sabe que os homens passaram aí a ter a sua independência e morar sozinho. E daí vocês dão conta disso? Vamos saber já já. Minha convidada de hoje é Eliane Rocha. Eliane, seja muito bem-vinda, é um grande prazer ter você aqui. A Eliane, ela é personal organizer, né? Isso é chique, né? Eu que agradeço o convite e foi um prazer estar aqui. Eliane, antes da gente começar, vou fazer agradecimento aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Thor Churrascos e Culinárias, Arapuca Bar. Gente, a melhor cervejinha aqui de Prudente, ali no Parque do Povo, Arapuca Bar. E também Dias One Perfumaria Artesanal. Eliane, me conta um pouquinho, então. Vamos aí saber quem é a Eliane. Olha, fala que a minha trajetória veio de 30 anos, né? Que tem 30 anos que eu moro em Presidente Prudente. Mas até então eu morava na roça. E eu falo que hoje eu tenho muito orgulho de ter falado que eu vim da roça, que eu era boia fria. Né? As pessoas falam muito sobre isso. Mas eu me orgulho demais desse tempo que eu trabalhei. Né, quando eu era na minha infância, quando eu morava com meus pais, né, com meus irmãos, somos uma família bem grande, de 9 irmãos. Nossa, bastante. Então, assim, a gente nasceu e cresceu na roça, e só com 15 para 16 anos que eu vim para Presidente Prudente. Tá, e como é que surgiu aí a sua profissão? Você sempre trabalhou com isso? Como que foi? Não, eu tive algumas passagens, trabalhei de doméstica, né, quando eu vim para Presidente Prudente, trabalhei de doméstica, morava na casa da patroa. Passei alguns perrengues na vida, mas eu falo que tudo isso é um aprendizado e como se fosse uma faculdade para minha história. Né? Naquela época, fazia-se muito isso, né, Eliane? O pessoal que trabalhava, que morava no sítio, né, vinha trabalhar e morava nas casas das patroas, né? Então, você passou por esse processo. Eu vim, tipo assim, eu vim com 15 para 16 anos e, assim, naquela época era a 8ª série, não tinha o 9º ano, né? Então, assim, fazia 8ª série, as meninas já corriam para a cidade, trabalhar de doméstica, morar na casa da patroa e tentar a vida, como se diz assim, né? E eu fui uma dessas. Vim para Presidente Prudente e trabalhei por 4 anos, né, de doméstica, morando na patroa. E aí, me casei e aí passei a trabalhar no comércio, né? Fui operadora de caixa. Na época do telemessagem, tive um telemessagem. Gente, o telemessagem. Que era uma febre, né? Aí eu falei, não. Aí voltei pro comércio e aí trabalhei de vigilante no banco, né? Por 6 anos. E foi lá que aconteceu a virada de chave para eu ser uma organizer hoje. Tá, então antes de você contar aí como é que foi esse processo,
Você tinha 15 anos quando você saiu da casa dos seus pais. Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Naquela época era de boa, assim, os pais aceitavam? Como que é isso? Não, olha, eu falo que eu vim escondida para Presidente Prudente. Ah, é? Só minha mãe que deixou eu vir, porque assim, meu pai na época estava em uma viagem, né, na Bahia, vendo os familiares dele. E assim, antigamente era tudo muito difícil, né? E eu falei, se eu ficasse lá, eu ia trabalhar na roça a vida inteira. Eu falei, não, eu quero ir para Presidente Prudente. Naquela época, Presidente Prudente era São Paulo pra gente. Entendi. E eu falei, não, eu vou para Presidente Prudente. Você E era aí, da onde? Você era? É um distrito chamado Guaxos, Tá. que pertence a Martinópolis. Tá. Né? E aí tinha uma senhora que tem uma fazenda lá, né? E aí ela precisava de uma doméstica para morar. Uhum. E aí minha mãe confiou, né, em deixar eu vir morar com ela. Porque assim, se eu esperasse meu pai chegar da Bahia, talvez eu não viria. Aham, não ia deixar. Aí minha mãe falou, não, pode ir. Aí ela sabe aquela coisa de, aquela senhora que ia cuidar de mim como se fosse minha mãe? Sei. Então, por isso que a minha mãe confiou, eu vim, fiquei alguns meses trabalhando com ela. E aí nisso, passei em outras, trabalhei. Nesses 4 anos, trabalhei em 3, né, casas de família, morava na casa da patroa, aquele quartinho no fundo, com banheiro, né? Sim. Então, assim, foi bem difícil, né? Passei algumas necessidades, mas eu não falava para meus pais. Ah, é? Não. Porque você não queria voltar. Porque eu não queria voltar para a roça. Entendi. E assim, fiquei nesses 4 anos. E assim, perguntar, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ninguém sabe os perrengues que eu passei. Que tipo de perrengue? Conta pra gente agora, fiquei curiosa. Como é que é esse mundo aí? Olha, a gente fala assim, hoje você trabalha de personal organizer. Só que assim, naquela época eu passei necessidade mesmo. Porque assim, naquela época tinha algumas pessoas que a gente morava e às vezes negava até a alimentação pra gente. É mesmo? Tinha muito isso. Hoje em dia não se fala mais disso, mas naquela época tinha. Porque a gente morava no fundo, né, da patroa. E assim, só que se eu falasse isso pros meus pais, meu pai ia vir me buscar na hora. Porque assim, nós somos uma família humilde, de 9 irmãos, mas nunca faltou alimentação pra ninguém. Sim. Sempre foi com fartura. A gente trabalhava na roça, meu pai sempre batalhou minha mãe pra dar o melhor pra gente, né? Então assim, nunca faltou nada pra gente na casa dos meus pais. Só que quando eu vim pra Presidente Prudente, eu ficava na casa da patroa, e aí, às vezes, aconteceu algumas vezes, não só em uma, mas aconteceu algumas vezes, eu terminou o serviço da casa, ir pro meu quarto, tomar um banho. Quando eu voltava, a porta da cozinha estava trancada. Nossa. E aí eu não tinha como jantar. Aconteceu várias vezes. Então, assim, eu falo, mas tudo isso a gente tira um aprendizado na vida da gente, né? Então, se eu falo, naquela época eu sofri muito, mas hoje eu vejo como um aprendizado para mim, né? E aí, assim, eu lembro, assim, uma coisa que hoje eu vou no mercado, eu vejo a goiabada de lata. Nossa, eu amo goiabada de lata. É boa mesmo. Por quê? Naquela época, aí eu comprei uma goiabada de lata e uma bolacha de água e sal. E eu deixava dentro do meu quarto. Quando acontecia os episódios, que não foi só foi algumas vezes, eu jantava goiabada de lata com bolacha de água e sal. Mas vem cá, você fazia a janta e daí você não podia comer a janta, é isso? Em algumas residências, sim. Nossa. Então, assim, aí eu comia a goiabada e a bolacha era a minha janta, né? E aí eu bebia a água da torneira do tanque. Meu Deus. Então, assim, as pessoas falam, ninguém sabe o que a gente passou na vida, né? Sim. Então, assim, hoje eu tenho minha casa, meu trabalho, minha profissão. Coisas que você conquistou com seu trabalho. Ao longo dos 30 anos. Mas não foi fácil. Mas não foi fácil. E se meus pais soubessem desses detalhes, eles viriam me buscar com certeza. E você é aquela menina jovem lá do distrito ali de Martinópolis, sonhadora. Não queria, né? Ter que voltar. Então, você aguentou ali. E eu não contei. Era um segredo de Estado. Nem pra irmã? Não, pra ninguém. Porque senão a irmã contaria, né? Porque não sabe como eu aguentei firme. Aí, assim, nesse período, eu encontrei uma outra patroa, fui morar na casa dela, que hoje é minha amiga até hoje. Eu tenho o maior carinho por ela. Foi no meu casamento. Sabe assim? Então, assim, a minha penúltima e última patroa foram muito boas. Eu tive 2 patroas muito boas. E essa última, eu casei, ela veio no meu casamento, nossa, até hoje a gente tem contato. E aí foi todo aquele processo, aí eu ainda continuei trabalhando de doméstica um período depois do casamento. E até eu falei, não, eu vou procurar serviço no comércio. Tá. Né? Aí meu irmão me ajudou, né? E eu fui trabalhar no supermercado, de operadora de caixa.
E aí foi todo um processo, os anos se passaram. Aí tive o telemessagem, depois eu trabalhei... aí eu falei, não, vou fazer o curso de patologia clínica, né, para trabalhar em laboratório. Fiz o curso, mas aí não consegui serviço na área. E aí foi que eu fui para a área da vigilância. Fiz um curso, aí as pessoas falaram, nossa, mas tão baixinho, vai trabalhar de vigilante. Mas eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa nova. Sim. Fui, né, fiz todos os testes, passei e trabalhei por 6 anos de vigilante. No banco. No banco. E aí, nesse período, eu sempre fui proativa, né? As pessoas precisavam de ajuda, as pessoas nem precisavam me pedir. Eu já me oferecia, eu já corria atrás, eu já fazia, sabe assim, favores, entre aspas, né, para as pessoas. Mas, para mim, eu estava fazendo o que eu gostava, né? Sim. Então, assim, se a pessoa precisava de ajuda em uma mudança, por exemplo, eu estava lá. Chama a Eliane, aí a Eliane tá lá para ajudar todo mundo. Sempre. Assim, tipo assim, e eu sempre gostei muito de organização. Minha mãe sempre né, até hoje, muito organizada. A gente fala que a casa da minha mãe parece uma casinha de boneca, porque... Sabe aquela cama toda? Ah, então você teve ali o exemplo. Então, assim, a organização veio, né, no sangue. Eu falo que veio no sangue. Minha mãe sempre é muito organizada. A gente fala que... você chega na minha mãe, tem coxa em todas as camas, tem tapete... A cozinha tá sempre limpa, raramente tem uma louça na pia. Então, assim, a gente cresceu. E, tipo assim, minha mãe ia pra roça, quando a gente ficava em casa, falava, você faz isso e você faz isso. Quando chegava, tinha que estar tudo pronto. Cada um tinha, então, a tarefa distribuída. Tarefa. Assim, muitas vezes a gente foi pra roça, pertinho lá da roça, procurar marva, sabe? Não sei se você conhece isso. Não. É uma planta chamada marva, que a gente fazia vassoura. Ah, então, assim... A semana que eu ia varrer o quintal, né? Era quintal, terreiro que fala, né? Terreiro, E então, a semana que era minha, eu que tinha que ir lá pro meio do mato, procurar a marva. Ah, cada um tinha que fazer a sua vassoura. E varrer o quintal. E aí, que chegava da roça e não estava pronta. Que legal. Assim eu falo assim, meu pai na época, hoje nem faz mais isso, mas mais de 30 anos atrás, 40, eu tô com 48 anos, então assim, eu faço isso, eu tinha 8, 9, 10 anos, meu pai criava porco, então assim, a gente ia atrás de lavagem para dar comida pros porcos, sabe? Então assim, foi tudo um aprendizado, esses anos todos de infância, né? E assim, e a educação que a gente fala, que a educação que a gente teve na infância, hoje em dia às vezes a gente não vê mais, né? Não. Então, assim, eu acho que tudo isso a gente fala que é uma faculdade para a vida. Essa colaboração da família, ali, né, na organização da casa, realmente hoje é muito raro. Então, assim, minha mãe sempre foi muito organizada e aí, né, tudo aconteceu e os anos foi se passando. E aí casei, aí fiquei no banco, né, trabalhando, e aí quando surgia, alguém comprou um guarda-roupa novo, vai a Eliane ajudar a organizar o guarda-roupa. A sobrinha casou, vai a Eliane organizar a casa nova. E assim por diante. E sempre no final de semana, né? Porque na segunda a sexta eu trabalhava, né? Você estava no banco trabalhando. No banco. Muitas vezes, igual a gente trabalhava 8, 9 horas em pé. Nossa. Né? Tinha que estar lá com aquela postura de vigilante, trabalhava armada. Tinha que ter toda uma postura para fazer a segurança, do ambiente, né? Que a gente fala que é a vigilância privada. Certo. E aí, no final de semana, eu ia lá, Eliane, ajudar. Ia lá ajudar a galera, a família, a sobrinha, e isso se passaram 6 anos. E eu tenho a gerente do banco, que hoje é minha amiga, né? Eu fiquei 6 anos nessa agência. E ela foi observando. A gerente observava, chegava na segunda-feira, e aí, descansou? Não. Ajudei fulano. E como foi o seu final de semana? Eu organizei um guarda-roupa de alguém. Sabe assim, isso foram se passando 6 anos. Certo. E aí surgiu a tão temida a possibilidade de perder o posto na agência, né, do banco. Ter trocado de empresa e tal. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Isso eu já era casada, já tinha uma filha, né? Tenho uma filha. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Desempregado. E aí, um final de semana que eu estava na casa de uma pessoa da família organizando guarda-roupa. E aí eu cheguei cansada na segunda-feira, né? Ainda tinha que trabalhar em pé e tal. E aí surgiu o assunto. Nosso supervisor foi na agência, falou, daqui de 3 a 4 meses, nós provavelmente vai estar perdendo o posto se vocês
E vão ser vão dispensados. ser desligados da empresa. Nossa, foi um pânico. E aí a gente conversando lá, a gerente, né, que hoje é minha amiga, ela falou assim, por que você não faz o curso de Personal Organizer? Eu lembro, Assim, do nada, do ou porque ela nada. já sabia que você já era organizada, você já tinha alguma amizade, assim, alguma Já coisa? nesses 6 anos de agência que eu trabalhava, ela fala que ela me observava nesses 6 anos, Olha, boa essa né? gerente, hein? E hoje ela é minha amiga, né? Aí assim, aí eu pensei, falei, né? Porque justamente nessa segunda-feira que aconteceu esse episódio da gente saber que poderia estar perdendo, né, o posto do emprego, eu tinha trabalhado no final de semana, né, organizando um guarda-roupa. E ela falou assim, eu falei assim, mas personal organizer? O que é isso? Eu tava assim, eu lembro do lugar, da posição que eu estava, a agência já tinha fechado, assim, já era tipo quase 5 horas da tarde, e eu estava muito cansada por ter trabalhado o final de semana todo. Aí ela falou assim, aí eu falei, o que é personal organizer? Ela falou assim, é o que você faz de graça para todo mundo. Rose, nesse momento, foi uma virada de chave na minha vida. Foi como se eu tivesse levado um tapa na cara. Eu falei, aí eu ainda falei assim, como assim faço de graça para todo mundo? Eu ainda questionei. Ainda passou na sua cabeça que alguém pudesse pagar para Não, você fazer esse serviço? não. Até nesse momento, Você em ainda hipótese alguma. duvidava? Eu nunca fui ajudar as pessoas com Uhum. intenção de ganhar alguma coisa. Esse tempo todo que eu trabalhei, ajudando, que eu me doei, jamais eu cobrei, jamais eu pensei que poderia. Na verdade, Virar negócio, né? não imaginava. Aí quando ela falou, é o que você faz de graça para todo mundo, é como se eu tivesse dado um tapa na cara. Literalmente. Aí eu falo que isso foi a virada de chave na minha vida. E aí nessa época, que foi 2016 para 2017, se eu não me engano, a gente ainda tinha computador de mesa, né? Não era nem notebook, ainda era aquele Sim. computador antigo. Aham. Aí esperei fechar o banco, fechamos o banco, fui para casa, cheguei em casa, sabe assim, coloquei minha bolsa na mesa e fui pra mesa do computador, liguei o computador, lembro-se tudo, eu lembro como se fosse um filme passando na minha cabeça. Liguei o computador e coloquei lá, Personal Organizer. Não sabia nem escrever direito o que era Organizer. Aí apareceu assim, vídeos, o texto, o que era uma organizer. Eu fiquei assim, em choque, porque realmente era o que eu fazia. De graça para todo mundo. De graça para todo mundo. Era o que eu fazia. Aí, só que assim, isso não foi um processo de uma hora para outra. Aí eu fui ler, aí nisso todos os dias eu entrava na internet para pesquisar, para ver as dicas de organização, né? Certo. E aí eu fui vendo que realmente era o que eu fazia. E aí ainda teve há um tempo ainda, uns 4, 5 meses para estar se desligando da empresa. E aí eu falei, e agora? E aí só que surgiu uma oportunidade de uma outra empresa, que é uma universidade aqui de Presidente Prudente, para trabalhar Da parte de vigilância também? a gente falava que era controlador de acesso. Ah, tá. Aí fui chamada para trabalhar nessa universidade, entrei na universidade e fiquei por 1 ano. Só que nesse 1 ano eu comecei a fazer curso. Ah, então você logo que ela falou, você pesquisou, mas você já não foi trabalhar com isso? Não, eu ainda teve um processo de procurar alguns cursos, ver se era isso mesmo. Aí nisso, essa universidade me chamou. Aí você foi trabalhar. Ainda eu estava com poucos meses, né, de desemprego. Eu falei, não, vou até eu me Estruturar. fazer um curso, sabe, me profissionalizar. Profissionalizar, né? Aí eu ainda fiquei 1 ano. E aí eu comecei a trabalhar nos finais de semana. Aí eu peguei e fiz alguns cursos. E aí eu comecei a trabalhar nos finais de semana cobrando já. Aham. E como é que foi como é que foi para você, assim, você cobrar um serviço que você até então fazia, e como você falou, de coração, para as pessoas que ao seu redor que você gostava. Como é que foi isso para você? Olha, foi difícil. Porque Foi, assim, né? foi muito difícil. Porque assim, e hoje, esse meu primeiro cliente, né, que eu falo que é o meu cliente Uhum. pagando, é meu Sim. cliente até hoje. Olha que Então, legal. assim, eu atendo a casa dele até hoje. Só que assim, até para cobrar eu tinha dificuldade. Sim. Porque eu falava, gente, né? Aí eu não sabia se eu cobrava por diária. Porque no curso eles falam, cobra por ambiente, cobra por hora, né? Entendi. Meu primeiro curso, eles falaram, eu tive, a primeiro, assim, impacto no curso foi de fazer por hora. Só que assim, São Paulo, grandes centros, é outra história.
né? É. Lá funciona Lá trabalhar funciona. por horas. É. E aí, quando eu cheguei, que eu falei, não, eu vou começar a cobrar, aí eu vi que não dava para cobrar por Uhum. horas. Porque a gente tem que ver a realidade da nossa cidade, Isso é verdade. né? É. Então, assim, eu tentei, acho que uns 2 clientes, mas eu falei, não vai dar. E também tinha resistência das pessoas saberem o que é uma organizer em Presidente Prudente. Já tinha. Já tinha aqui. Mas não era tão falado, Não né? era mesmo. E aí eu falei, não vai dar certo para cobrar por hora. Aí eu falei, não, vou cobrar por ambiente. E aí deu certo. E aí eu adaptei esse projeto, né, durante a visita técnica. Por isso que eu falo que a visita técnica é importante para você conhecer o ambiente, Uhum. né? E aí eu comecei, na universidade ainda trabalhando, eu comecei a atender algumas professoras de medicina, algumas funcionárias, né? Aí falei, não, é isso mesmo que eu quero. Então, ali do seu ambiente de trabalho, você já foi captando clientes Captando ali. clientes. Que aí E aí você fazia no final de semana. no final de semana. E aí, aí quando eu fui desligada dessa empresa, aí eu falei, e agora? Eu era zero rede social. Zero. Não mexia. Não mexi com rede social, nada. Eu tinha um Instagram com uma foto, que eu nem sabia o que era Instagram, pra falar a verdade. Aham. Aí minha filha falou, não, agora é a hora de a senhora entrar na rede social e começar a postar. E aí, assim, hoje eu olho minha rede social, lá no comecinho, quando eu comecei, não tinha uma foto minha. Só Era tinha só dos ambientes. só dos ambientes e algumas vezes um vídeo com a minha mão. Aham. Porque, assim, realmente eu era muito travada pra falar em público. Nem digo pra falar em público, mas pra gravar vídeo, sabe? Pra me expor na rede social. Aí eu falei, não. Aí quando eu fiquei desempregada, que eu comecei mesmo a trabalhar, aí eu ainda fiquei alguns meses, ou um período até razoável, sem aparecer. Mas as pessoas perguntam, quem é Eliane Rocha? Sim. Né? Aí, às vezes, algumas fazia de uma cliente, aí a funcionária da cliente, às vezes, falava, mas como assim? Como que é seu trabalho? Porque as funcionárias também têm curiosidade de saber o que a gente vai na casa da cliente fazer, né? É. Então, assim, aí, assim, eu falo que eu tenho amizade com muitas funcionárias de casas que eu já atendi, né? Porque, assim, é uma troca de experiência, né? E aí, eles perguntavam, mas o que você faz? Onde? Aí eu falava, eu tenho uma rede social. Ai, mas eu nunca te vi. Entendi. E aí eu falei, não, então agora eu tenho que começar a aparecer. E assim, eu falo que minha segunda virada de chave foi quando eu apareci a primeira vez. Na primeira Nas redes foto, no sociais. primeiro vídeo, Uhum. falando, né, o que eu fazia, quem eu era. Aí, assim, eu acho que a rede social é uma ramificação de pessoas. Uma vê, passa para outra, Verdade. né? É. Então eu falo assim, que isso foi tudo começou quando eu apareci. Porque eu adentro a casa de cada cliente. Então, as pessoas têm que saber quem eu sou, né? Então, assim, quando eu comecei a aparecer, tudo melhorou. Eliane, então me fala assim, ao pé da letra, o que é uma organizer? Olha, eu me identifico como, eu faço organização de ambientes, né? E assim, meu primeiro curso foi organização de ambientes, só que a gente tem algumas especializações, que aí você pode puxar os nichos que mais convém. Igual assim, eu organizo desde a casa inteira, né? Eu faço a pré-mudança, que é a embalagem da mudança, e a pós-mudança, que é montar toda a casa da cliente do zero. Uhum. Deixar... Entrou as caixas com a mudança, eu abro e aí faço uma visita técnica para conhecer e saber aonde. Tem tudo uma técnica. Se a casa tem uma criança, se é só um casal, se tem idoso. Tudo isso na visita técnica a gente capta. Certo. Né? Faz uma captação dos moradores da casa. Tá. A gente fala assim que se tem uma criança, até a altura do prato ou a altura da xícara, do copo, a gente tem que ter uma visão. É verdade. Né? Então, assim, olha que legal. Tudo isso abrange a organização. Uhum. E aí eu fui me especializando. Aí hoje eu falo que, assim, 80% a gente faz organização de closet, né? Porque fala assim, uma personal organizer, você já pensa em roupa. Já pensa, exatamente. E aí, assim, por muito tempo eu fiz muito closet, muito guarda-roupa, sabe assim, sempre puxado pra roupa. E aí eu fui me especializando em organização de quarto infantil, que a gente fala organização baby, né? Porque tem mães que, na gestação, eu acompanho e aí eu faço a organização baby até quando o neném vai nascer. Então, eu deixo tudo pronto. Tá.
E aí tem a organização de brinquedoteca, que eu acho que eu falo que é uma organização muito gostosa de fazer, né? Que delícia. E aí eu faço cristaleira, que eu falo que é a minha paixão, fazer cristaleira, que eu sou apaixonada por louça, por mesa posta. Então, assim, eu falo que a organização é um leque que abrange muitos setores, né? Entendi. Então, assim, a pessoa fala organizer, só que, assim, você tem um leque de setores para você trabalhar, né? E tem as que você se identifica mais ou não. E, assim, eu falo que aí tem também uma organização que as pessoas não sabem, pouquíssimas pessoas sabem, é a organização pós-luto. Olha, que legal isso. Que eu falo que a organização pós-luto é uma das organizações mais Complexa, o que que você... Mas, assim, eu já passei por um luto já, e realmente é difícil aquele momento de você tirar as coisas, os pertences daquela pessoa querida. Nossa, é muito difícil. Eu falo, assim, que é uma das organizações que eu mais me emociono, até em falar e passar por ela, né? Porque, assim, você tá trabalhando com alguém que não existe mais fisicamente, né? Mas para as pessoas que são da família, são um ente querido muito amado, muito querido, e você tem que ter todo um respeito, todo um cuidado para estar trabalhando nesse setor. E é difícil, né, para quem tá ali passando por um momento de luto, ter esse momento de retirar as coisas, porque já tá uma ferida ali aberta, né, e você vai mexer naquilo, então aí você faz essa parte e fica assim, menos dolorido, vamos se dizer, né. Tem clientes que esperam um tempo maior para estar, né, adentrando esse cômodo, esse quarto, a casa em si, né, que é muito difícil. E tem cliente que já, tipo, com 5, 6, 7 dias já fala, não, vamos já fazer. Né? Só que tudo isso tem que ter muito cuidado, muito carinho. E assim, eu falo que uma coisa é eu entrar na casa de um cliente, fazer uma organização de um closet, que a pessoa vai usar aquelas roupas lindas, maravilhosas, um bebê que tá para nascer, e a outro lado, né, da organização é você trabalhar com quem não existe mais fisicamente. Então, você tem que ter todo um cuidado, saber se a cliente vai doar, se vai, sei lá, às vezes vender para um brechó, que hoje em dia tá na moda. E tem alguns pertences que são de valor sentimental. Aí a pessoa quer guardar. Aí você organiza, então. Eu falo assim, que tem algumas organizações que a gente faz a caixa da lembrança. Ai, que lindo. Né? Então a gente coloca lá, né, uma etiqueta, a caixa da lembrança. Tem cliente que quer guardar uma peça de roupa, o filho quer guardar uma caneta, teve um cliente que guardou da cabeceira da cama. O rádio relógio. O rádio relógio, né? Então, assim, é tudo pouquíssimas coisas, mas que remete muito amor. Sim. E assim, e a gente fica pensando, são coisas que as pessoas guardam com muito carinho, muito carinho. Só que na hora, né, vamos dizer assim, do descarte, não tem muito o que fazer, porque a pessoa não vai mais estar ali para usar. Né? Então a gente tem que ter toda uma sensibilidade. Eu falo assim, que eu gosto muito de trabalhar com a cliente em casa. Assim, tem cliente que, tipo, eu vou trabalhar, você fica, quando eu chegar, você mostra o que fez. Também atendo clientes, assim, muitas. Mas, assim, quando a cliente está comigo no momento da organização, eu gosto muito. Entendi. Eu falo que é uma troca de experiência, é uma troca de conversa. É verdade. Né? Por exemplo, numa organização pós-luto, tem que ter uma pessoa junto, né? Mas, às vezes acontece de não ter, mas de preferência, sim, porque são itens de muito... amor, né? De muito cuidado. Então, assim, eu falo que, assim, é uma organização que eu me emociono muito. E eu falo que é um divisor de águas. Teve alguma, assim, que te marcou? A primeira. A primeira organização pós-luto eu falo que é a que mais me marcou, porque a gente está trabalhando com alguma peça de roupa, um sapato, que a pessoa não existe mais, né? Ela não vai usar. Uma coisa é você organizar um closet lindo que amanhã a cliente vai entrar e vai gostar e vai pegar uma roupa para usar. Um pós-luto, não. Ela vai ser dobrada, encaixotada, às vezes transportada para algum lugar que a gente não sabe. Né? Então, assim, uma coisa vai ser doada para pessoas que vai usar. E que o ente querido, a família, nunca mais vai saber o que foi que paradeiro feito. Que deu. Então, assim, eu falo que é uma organização muito assim, de emoção. Você fica emocionada. Eu fico. Eu falo que é uma organização, assim, que eu sinto, mexe comigo. Mas, assim, a gente trabalha em todos os setores, né? Igual você fala, o organizer vai para vários pontos.
E a gente tem que se especializar em alguns, né? Ah, tá. E assim, hoje, assim, a gente atende todos os nichos, mas o que tem acontecido muito, assim, nos últimos 6 meses foi a pós-mudança. A pós-mudança tem, sim, cresceu Cresceu, o muito, pessoal mudando. muito, cresceu muito, muito, muito. Então, assim, tem clientes que me contratam para embalar, Uhum. e tem clientes que já me contratam antes, quando a casa está em obra, né? Ah, é? Eu tenho uma residência que eu fiz, que eu acompanhei 1 ano e meio a cliente. Que eu fui na casa da cliente, cataloguei todas as peças que ela tinha, desde a roupa mais longa Olha. e até o sapato mais baixo, cataloguei tudo. E aí acompanhei todo o processo de marcenaria da residência, Ah, né? tá. E aí eu, juntamente com a empresa de marcenaria, fizemos a parte interna dos armários. Ah, então você também dá essa assessoria Sim, porque assim, eu fiz o da parte curso de marcenaria. eu fiz o curso de marcenaria inteligente. É, gente, eu contratei ele. Tá lá em casa, lá, e realmente, que nem o meu closet. Você vê, não é um closet pequeno, Uhum. mas ele foi mal Distribuído. projetado. Por quê? Eu não tenho lugar para pôr bota, como você falou, sapato alto, sapato baixo. Aham. Então, eu careço disso daí. E aí, então, você dá essa assessoria, porque você vai lá, você olha tudo que a cliente tem, É, e aí vocês projetam, então, a parte para interna. todas as partes, para ela guardar as coisas. Então assim, igual essa cliente, eu trabalhei, acho que 3 ou 4 reuniões com a marcenaria, né? E aí a gente fez toda a parte interna. Ele conhecia a estrutura da casa, o metro quadrado da casa, mas o marcenaria não conhecia a necessidade da cliente, Sim, que é o que eu que é conheci. onde você Entra. E aí nós fizemos toda a parte interna e teve também uma reunião com a cliente para ver se ela aprova, né? Tem tudo isso. E aí ela aprovando, fizeram a marcenaria. E aí quando eu entrei já para fazer a pós-mudança, nessa residência eu fiz a montei a pré-mudança, a transportadora levou e eu comecei a pós-mudança. E aí quando a gente foi estar organizando, deu tudo certo, porque tinha o lugar do sobretudo, tinha o lugar da roupa de inverno, tinha as gavetas com a profundidade adequada, porque tem tudo isso. Às vezes tem uma gaveta muito rasa que não dá para certas peças de roupa. Verdade. Então, assim, são detalhes que na marcenaria inteligente me fez ter essa visão. Eu falo que a organização é dom. É né? dom, é. Porque, assim, eu já tinha esse dom de chegar na casa da cliente, bater o olho no guarda-roupa, na cozinha, o ambiente Na dispensa. Na dispensa. E aí você fala, nossa, aqui poderia ter esse cabideiro, ou não ter esse cabideiro. A altura do cabideiro, se tem maleiro, se tem... Sabe assim, vários setores que, principalmente a mulher necessita, Sim, né? Porque eu falo que a organização do homem é mais básica. São camisas, gola polo, camiseta, short, bermuda e calça. A mulher tem longo, tem short. A mulher tem N modelos. Tem acessórios. Acessórios. Que hoje em dia, assim, às vezes faz o closet, mas esquece de fazer uma ilha para pôr um acessório. Esquece da altura da bolsa, largura. Verdade. Né? Então, assim, aí quando a gente vai... Igual eu falo, organizer não faz milagre. Igual assim, tem cliente que... Já aconteceu da cliente morar numa casa maior, com muitos armários, e ir para uma casa menor, com poucos armários. Então, você tem que fazer adaptação. Né? Então, assim, eu falo... Na visita técnica, eu pergunto, vai ter descarte? Não vai ter descarte? Né? Sim. Porque, assim, a gente não consegue também... um closet, por exemplo, de 20 portas, entrar num closet de 10. Alguma coisa vai ter que sair. Vai ter que ficar de fora. E aí tem toda uma dinâmica, né? Na visita técnica, eu consigo avaliar tudo isso, né? Então, assim, voltando a falar dos armários, durante o projeto de marcenaria, a gente consegue avaliar qual é a necessidade da cliente, né? Então, assim, eu falo que o curso de marcenaria inteligente eu já tinha essa visão, mas aprimorou mais ainda. Então, daí você fez esse curso de marcenaria inteligente, chama? E hoje, por exemplo, se eu chego na casa de uma cliente, preciso de um cabideiro a mais, ou retirar um cabideiro, colocar prateleira e vice-versa, eu tenho algumas empresas de marcenaria que eu entro em contato, marco a visita, eles vêm até mim, faz a adaptação,
né? E aí a gente consegue fluir a organização. Porque Que eu falo legal. que o importante é você entrar na casa cliente, fazer um bom trabalho, a gente fala deixar a sua marca na casa cliente, Ô, né? Eliane, a gente sabe que as pessoas, elas têm resistência a mudanças. Tem. Eu, às vezes, assim, vejo lá no meu ramo, né, de loja de roupas femininas. Acontece, às vezes, a cliente, ela quer ter uma experiência nova, ela quer mudar o estilo dela. Então ela vai, a gente põe a roupa nela, monta ali toda aquela consultoria, ela fica linda, ela começa, ela se olha, mas ali ela até leva, mas passa dia, você vê depois, ou ela volta na loja, ela não tá com aquilo que ela levou e que ela pensou que ela faria, que usaria. No caso, acontece alguma coisa assim com você desse tipo? Você ir lá, organizou, arrumou daquele jeito e a pessoa vai lá e muda? Ou não, é muito raro Acontece. isso, Acontece acontece? N coisas. Aham. E esse tipo assim, eu trabalho muito com paleta de cores. Eu amo Uhum. fazer uma organização Eu com gosto paleta de também, assim, cores. Né? Porque hoje você acordou, hoje eu quero um pink. Você vai, É verdade. né? É. Hoje eu quero preto, você vai, né? Então, assim, eu gosto muito da paleta de cores, mas tem cliente que não se adapta a isso, Prefere, às vezes, por modelo, por vamos supor. modelo. Eu quero blusa só de alcinha, não importa se é azul, amarela, verde, mas é tudo alcinha, vem Tudo aqui. alcinha. E aí tem Entendi. clientes que já gostam da paleta de cores. Eu acho que a paleta de cores facilita. Eu acho também. Eu acho que facilita. Mas tem clientes que não têm essa percepção que nós temos. E a Uhum. gente tem que aceitar, tem que né, fazer assim. Não digo assim, deixar do jeito que tá, mas a gente tem que melhorar e mostrar para ela que tem como ficar bom essa organização, ficar excelente e que seja que traga qualidade de vida para cliente, né? Que eu falo que assim, a gente organiza a rotina da casa, né? Certo. Então ela vai me contratar e eu procuro da melhor forma possível solucionar o que ela veio em busca, né, para ser solucionado. Então assim, a gente está lá para melhorar a Pra qualidade de melhorar, vida. né? E muitas vezes, assim, eu já fiz uma organização de mudar a posição de todos os cabideiros, todos. Um lado estava a roupa masculina, e aí ter que adicionar para o outro lado e fazer toda uma inversão. E ficou Nossa. muito bom, porque, tipo assim, quando ela chegou, que colocou as coisas, mudou, entrou, colocou as coisas e foi ficando. Entendi. Só que não estava funcional, É. né? Porque, por exemplo, se tem o banheiro perto do closet, é tudo uma dinâmica de gavetas, né? Se é peças íntimas, se é um pijama, se é tricô. Eu gosto muito de trabalhar com setorizar as roupas. Por exemplo, um setor de inverno, um setor de verão, setor de praia e assim por diante. É verdade. Né? Então, assim, teve uma organização que eu cheguei e a gente remanejou todo, fizemos um processo total do closet e ficou funcional. Que é o que nosso trabalho, ela contrata a gente para que o trabalho, o dia a dia fique funcional. É porque às vezes a gente olha e fala, nossa, está apertado, não tem lugar de pôr, não tem lugar de pôr. Na verdade, não é nem a falta de espaço, né? Às vezes é a organização mesmo e você consegue ganhar espaço, né? Eu falo Com que é tudo uma certeza. dinâmica, né? E assim, eu falo que não é só chegar na casa da cliente, tirar e colocar. Não é. Ô, Eliane, e quais as habilidades que você considera assim, importantes para você ser bem-sucedida na sua profissão? Olha, primeiramente eu acho que é a ética profissional. É o que a Uhum. gente mais preza, né? Eu falo que uma das pontos mais importantes do curso foi sobre isso. Então, assim, o que acontece dentro da casa de um cliente, fica na casa do cliente. Né? Certo. Por esse motivo, eu trabalho exclusivamente. Eu não tenho ajudante, não tenho uma equipe, né? Tá. Já surgiu a oportunidade de ter, mas assim, eu prefiro trabalhar com exclusividade, né? Uhum. Mas com uma equipe você trabalha um serviço de 10 dias, você faria em 5, em 4. Mas eu prefiro dar mais atenção, né? Ficar um tempo maior com o cliente, mas quem adentrou a casa cliente, quem saiu foi só eu. Sim. Né? Então, assim, eu falo que uma das prioridades de passar para cliente é a ética profissional, o profissionalismo, né? Eu acho, assim, que tudo isso abrange a nossa profissão, né? E a pessoa vai contratar você se confiar em você. Verdade, Então, assim, porque é um serviço muito íntimo, a gente fala que é um serviço, a gente mexe com a intimidade, trabalha com a intimidade do cliente, né? Então, assim, e por isso que a visita, eu tenho clientes, por exemplo, que é, por exemplo, que eu faço
um orçamento por telefone. Uhum. Eu não trabalho, já fiz isso, mas não deu certo. É difícil, né? Como é Muito que vai fazer difícil, por telefone, bem lá no né? comecinho, mas não dá certo. Porque uma coisa é você ver o ambiente da casa por foto e uma coisa é você ver o ambiente da casa pessoalmente. Sim. Então tem clientes que falam, ai, passa o orçamento por telefone, por foto. Não, eu já falo, ó, infelizmente eu não trabalho, né, com Tá esse, assim. Sem a visita técnica fica quase impossível de fazer Um orçamento, né? De você dar um valor, você não sabe o que você vai encontrar lá, né? E assim, o que eu prezo muito também é conhecer o cliente. Eu acho que assim, durante a visita técnica é um momento ideal que você conheça o cliente, eu conheço, ela me conhece, e se vai passar credibilidade, vai passar confiança, né? Certo. E aí é todo um bate-papo, porque durante a visita, a gente tem todo um bate-papo, e aí eu vou captando, eu vou tendo, sabe assim, tendo aqueles flashes, o que a cliente quer, o que a cliente pretende, e aí eu vou tentar resolver, né? Preencher o anseio que ela tá me procurando. Então, na visita, eu Entendi. falo que na visita técnica é o momento que a gente conquista a cliente, né? Porque aí depois, em todo o processo, aí eu fotografo, faço filmes, converso com a cliente, no momento já no ambiente né, que eu estou, e aí eu vou, com essas imagens, eu monto o orçamento, eu não dou um orçamento, chego aqui em meia hora eu te dou o orçamento, eu vou montar o orçamento, durante a visita eu vou ter a percepção do tempo que eu vou precisar, porque assim, tem cliente que tem pressa, né? Então eu vou falar se eu posso atender essa cliente com esse prazo ou não. Aí, assim, já teve um caso, né, de um senhor que eu fiz a mudança, que ele perguntou se eu faria a mudança em um dia. Nossa. Aí eu falei, não, é impossível você montar uma mudança em um dia. Primeiro, você tem que abrir, essa mudança veio de uma cidade de fora, você tem que abrir tudo, porque assim, uma coisa, eu gosto muito de fazer, tem pessoas que falam, ai, gente, mudança, eu corro. Não, eu amo. Eu amo fazer pré-mudança. Você gosta da parte da mudança. Eu amo. É uma especialização que eu quero me aprimorar mais, porque é um nicho que eu gosto. Tá. Porque assim, uma coisa é você abrir as caixas que você mesmo montou, e uma coisa é você abrir as caixas que terceiros fizeram, que veio de um outro lugar. Então assim, quando vem uma pós-mudança, tem que ter a visita técnica, porque aí eu vou ver o que chegou, aí na visita eu vou abrir, eu vou ter um controle do que eu tô vendo, né? Verdade, até mesmo às vezes pode vir coisa quebrada, alguma coisa assim, daí você tem que... tem que mostrar para cliente que veio, às vezes nem desembalar para ela ver que, né? Porque porque assim, tem também a responsabilidade afetiva com a cliente. Também, né? Por exemplo, se quebra uma taça, ou se quebra uma louça muito antiga, às vezes que veio da avó e tal. Então assim, não que eu vou falar que isso não vai acontecer, porque nós somos humanos e somos falhos. Verdade. Mas a gente procura fazer o melhor possível. Por isso que eu falo, eu gosto de trabalhar exclusivamente, porque é só eu que estou lá mexendo, né, eu abrindo as caixas. Então, se eu falo que a exclusividade no meu trabalho, eu prezo demais. É verdade. Então, eu já tive, né, alguns sugestões de trabalhar com equipe, mas no momento eu prezo ficar sozinha. ser exclusiva para cliente. Falando em clientes, você tem algum critério, assim, na hora de você escolher um cliente? Como que você monta aí a sua carteira de clientes, enfim, como que funciona isso? Olha, critério a gente adquire ao longo assim, ao longo da profissão. Sei. Assim, eu não nego cliente. Por exemplo, se uma cliente me contrata X e uma Y, eu atendo as duas iguais. Eu já fiz um guarda-roupa de 2 portas e fiz com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, com a mesma de 30... Mesmo profissionalismo. Sabe assim, eu pego um closet de 30 portas, 40 portas e um de 2. O atendimento é o mesmo. Certo. Então assim, você atende que X de cliente? Todos. Exatamente. Eu atendo todos os clientes. Desde que ele entre em contato comigo, eu marco a visita, conheço e faço orçamento, né? Normalmente você fica quanto tempo, assim, numa casa para fazer o serviço? Olha, depende muito de cada residência, né? Tem residência que eu vou fazer só um ambiente. Tem pessoas que me contratam para organizar a cozinha. Ou só a brinquedoteca. Já teve uma brinquedoteca
que eu fiquei 2 semanas É em mesmo? uma brinquedoteca. Nossa, Mas era um paraíso. imagina, até eu queria ir lá. E aí tem toda a parte do descarte, dos brinquedos quebrados, o que a criança Sim. quer ou não quer descartar. É, tem isso, né? E assim, e eu trabalhei com as crianças junto. Ah, que legal. Porque assim, a gente tem que ter todo um respeito com o cliente. Desde que é um idoso, uma senhora, um É, recém-casado ou uma criança, né? Então assim, nessa brinquedoteca eu trabalhei com as 2 crianças. Então tinha aquele brinquedo quebrado, mas ela queria guardar porque a tia, a avó, a madrinha deu. Então a gente respeita. Não é pegando e tirando de qualquer jeito, não. E aí eu falo assim, que todo esse critério, esse carinho, a gente tem que ter no closet, na cozinha, em todos os ambientes. Principalmente no pós-luto e quando a gente trabalha com criança, uhum. né? Então, assim, nessa brinquedoteca foi um processo, assim, longo. Foi 2 semanas de organização, mas foi retirada muitos brinquedos, a família fez a doação. E teve o descarte de brinquedos quebrados. Ninguém Certo. doou brinquedo quebrado para ninguém. O Aham. quebrado foi pro Foi lixo, pro lixo mesmo. né? Então, assim, eu achei, assim, uma família que, nossa, ganhou meu coração. Ah, Porque tem muita gente que fala, tá quebrado, dá pra alguém. Não, é verdade. A roupa tá velha, tá pros outros. não. Não se dá roupa Não, rasgada, gada, roupa, né? velha, Não se doa, né? não se doa. Então, assim, eu achei, assim, foi, tipo, acho que 2 ou 3 sacos de brinquedo quebrado, realmente, pro lixo, lá pra, Uhum, sabe? Coloquei na uhum. calçada. E 5, 6 sacos de brinquedo bons, que foram doados pra uma entidade. Então, assim, e aí nessa brinquedoteca eu fiquei 2 semanas. E foi um trabalho lindo. Foi, nossa, assim. Então, assim, tem todos. Eu falo que cada ambiente que eu adentro é um carinho, um respeito, né? Por isso que eu gosto de trabalhar exclusivamente com a cliente. Fala, ai, mas você vai trazer alguém? Não, não vou. É, tá certo. E o exclusivo aí tem, né, as suas vantagens, é claro, né? Tem. Ô, Eliane, então a sua faculdade foi a vida, Foi né? a vida. Que Eu falo que legal. meu pai foi meu professor de faculdade, É? meus pais, né? Aham. Porque eu falo que quando eu vim da roça, eu vim com a bagagem já pra cá. E eu vim com a meta, né? Eu falei, É. eu vou ser alguém na vida, eu vou trabalhar, vou. Né? Naquela época, 30 anos atrás, quem tinha faculdade era muito difícil ter uma Era faculdade. só filho de rico, né? Como Vamos se dizer, né? Então, assim, e eu, assim, não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, mas, assim, trabalhei em alguns ramos, né, que me dediquei igualmente a todos. Sim. E só que eu falo assim, que a minha lembrança da roça, dos meus pais, dos meus irmãos, foi a minha faculdade. E hoje, É. assim, eu falo que eu me orgulho muito de ter Sim, trabalhado na claro, roça. claro. Muito. E todas as dificuldades que eu passei nesse período é um aprendizado, né? É. Aí depois, assim, foi todo esse processo. Então eu falo assim, ela é personal organizer. Só que eu tenho um processo de 30 anos. Nossa. Parece que é 2 anos, 3 não, são 30 São anos. 30 anos de né? dedicação. E aí, esse ano agora eu trabalho. faço 6 anos de personal organizer. Ah, é? É. Parabéns. E a gente aí, sempre ó. procura estar aprimorando, né? Porque os nichos nesse setor vai se abrindo, né? E eu falo que, assim, eu quero fazer outros cursos, quero ir numa imersão que vai ter. E, assim, tudo um processo de aprimorar e ganhar conhecimento. A gente não pode estacionar na nossa Tem profissão, né? mercado, né? Tem cliente para esse, né? Para esse mercado, né, Eliane? Eu falo assim, aqui, ó, assim, o interior em si, as pessoas são muito resistentes. Só que, quando eu coloquei minha cara, né, Uhum. nas redes sociais, abriu mais. Por quê? As pessoas que têm resistência começou a ver quem era Eliane Rocha, né? Como era o meu trabalho, quem ia adentrar a sua casa, né? Porque Então, a casa da gente é um templo sagrado, um né? templo, Não é eu qualquer falo. um que a gente pode pôr lá dentro. Eu falo que a casa da gente é um templo sagrado e a gente tem que carinho, respeito, Sim. né, a dignidade com o ambiente de que eu estou, né, adentrando para estar resolvendo. Não falo o problema, mas, por exemplo, tem pessoas que, eu sou organizada do meu jeito. E a gente tem que respeitar isso. Entendi. Né? Eu falo assim que a frase que eu mais ouço, tipo, 99% das... Não repare a bagunça. Eu amo essa frase. Porque, assim, não é reparar a bagunça, é olhar, ter um olhar clínico para esse ambiente, né? E solucionar.
né? Me passou agora uma coisa na minha cabeça, eu vou fazer a pergunta, vou ver se a resposta é o que eu estou pensando. Quais são os seus maiores desafios quando você entra dentro de uma casa para fazer o seu trabalho? Eu acho que o espaço. Porque quando você trabalha com uma casa que tem espaço, não falo de espaço físico, eu falo Sim. assim, tem pessoas que têm um guarda-roupa de 4 portas, mas Uhum. tem objetos, peças que compõem Que os 4 comportam ali, né? peças. E tem pessoas que têm 30 portas de closet e que tem coisa para 60. Então, Tipo, assim, não é a muito não. centopeia, assim. Então eu falo assim, que talvez assim, quando eu chego em uma casa, o que mais que eu bato o olho, se eu falo que eu tenho um olhar clínico, Uhum. é o espaço e o que a cliente tem dentro, Tá. né? Porque assim, não existe milagre, né? Existe organização, existe um projeto, existe toda uma dinâmica de organização e também tem, por exemplo, as coisas que a pessoa não usa mais. A gente falou de dificuldade. Dificuldade, às vezes, tem pessoas que não descartam. Tem gente que tem dificuldade de descartar, é verdade. Tem bastante pessoas que têm dificuldade de descartar. E Então, aí, como assim, é que você faz essa? por exemplo, se tem uma roupa um exemplo, 10 anos que a pessoa está guardando a roupa. Às vezes nem a numeração não serve Não mais, serve né? mais. Então, a gente pode colocar numa caixa organizadora, a gente pode subir para um setor do closet ou do guarda-roupa que seja que não vai perder espaço. Sim. Então, tem toda uma dinâmica, por isso que, assim, trabalhar com a cliente, eu acho que é primordial. Eu adoro trabalhar com a cliente junto. Porque, assim, às vezes, na hora da organização, eu gosto de trabalhar por módulos, eu tiro por módulos, eu não tiro, entro no seu closet e vou tirar tudo e colocar em cima da cama, não. Ah, tá. Não faço isso. Eu vou por módulos. Porque assim, eu já tive clientes que fui lá, fiz a visita. Ai, não, eu vou conseguir fazer sozinha. Já tive N's, viu? Não é uma, duas, não. Depois várias. Aí liga, ele é. Vou lá, faço a visita, faço o meu orçamento. Ah, não, eu vou fazer sozinha. E aí, a pessoa vai e tira tudo, coloca na cama. E quando você começa, você se perde, né? E aí a cliente me liga. Eliane, socorro. Não consegui. E aí, assim, eu já tive cliente que eu atendi ela no domingo, 4 horas da tarde. Porque ela tirou tudo no domingo de manhã do guarda-roupa, tentou colocar, e aí não tinha nem onde dormir no domingo à noite. E aí ela me ligou e falou, Eliane, realmente, eu não vou pagar, mas quando você vai fazer, ela falou assim, olha, é um serviço mais bem pago da minha vida, porque você resolveu o que eu estava precisando e que eu pensei que eu conseguiria resolver e não consegui, né? Aí eu falei, e agora? Tava em casa, descansando, pleno domingão. Vai lá socorrer a cliente. Aí a cliente me ligou e já aconteceu de final de semana, de eu socorrer a cliente no final de semana. Essa, assim, foi bem assim, né? Porque eu tinha ido, tipo, na quarta, quinta-feira fazer o orçamento. Ah, não, vou fazer final de semana. E era um closet, assim, razoavelmente grande. Ela nunca queria conseguir fazer em um dia. Eu não consegui fazer em um dia. E aí eu fui, socorri o que estava na cama no domingo para ela poder dormir. Eu estava com a cliente na semana, falei, ó, peguei, tipo, o inverno, né, coloquei no quarto de visita, falei, ó, deixa isso aqui, eu vou atender minha cliente, porque eu não posso abandonar uma cliente no meio do trabalho, né? Desde que eu comecei a cliente, eu tenho que finalizar. Eu vou atender essa cliente e aí eu volto. E aí eu acho que depois de 4 dias eu voltei. E aí eu fiz todo um processo, fiz todo um remanejamento de todas as peças, aí ficou, nossa, ficou perfeito. E ela ficou grata, né, porque... E quem se mete aí a querer organizar sozinha, quais são os erros mais comuns, assim, que você vê? Eu acho que tirar tudo, tudo, que não, né, eu dou uma dica, uma dica, não uma tira dica. tudo. Vai fazer as gavetas, vai por gaveta. No máximo 2 gavetas por vez, e que você consegue dar conta. Vai fazer o cabideiro, escolhe por módulos. Tira 2 cabideiros por dia e vai fazendo aos poucos, porque assim, normalmente a pessoa não consegue fazer uma organização com paleta de cores, padronização de cabides, dobras padronizadas, dobras nas colmeias, né, que hoje a gente utiliza bastante as colmeias organizadoras nas gavetas. A pessoa não consegue fazer em um dia, né? E tudo depende muito do espaço e quantidade de peças que a cliente tem. Então, assim, os maiores erros é achar que vai conseguir fazer tudo num dia só. Não vai. Ô, Eliane, como que você busca, assim, novos nichos para sua profissão?
coisas que vêm de novidade, que você consegue agregar dentro do seu trabalho, como que você busca Os isso? acessórios? Isso. Olha, eu tenho algumas lojas em Presidente Prudente que vende esses acessórios, né? E assim, eu falo que eu tenho parceria com várias, né? Uhum. Porque assim, eu vou, não só em uma, eu vou em várias, né? Lojas e procuro novidade, procuro na internet novidades. Se não tem aqui em Presidente Prudente, eu vi na internet um acessório que é super, né? Por exemplo, as peças de acrílico hoje em dia tá em alta. Sim. Né? Aqui em Presidente Prudente a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar. Então, assim, se eu estou em X loja, eu mostro, olha, tem essa novidade, tem como vocês pedir, sabe? Dando novidades, né, pro lojista, Sim. Prudente. Ah, tá. Porque em Prudente tem bastante lojas que a gente fala que é de acessórios, de peças de organização. Verdade. Né? E eu trabalho com várias, Tá. né? Eu preciso de um setor X, eu vou lá, pego. E eu trabalho bastante com consignado, né? Ah, então você pega, prova no lugar, no ambiente, vê se dá, não deu, você devolve. Devolve. E aí eu tenho essas parcerias nas lojas, né? Que legal. Porque assim, difícil é você comprar um produto se você não usar, né? Então assim, já falando de acessórios, já teve cliente de alguns erros, né? Sim. Tem cliente que fala, não, eu vou comprar tudo na internet e vai facilitar para você, né? Aí ela foi lá e comprou 18 caixas organizadoras. Nossa. Aí eu cheguei, pensei, o que eu vou fazer com 18 caixas organizadoras? Eu usei 4, né? Então assim, por isso que eu falo que a visita técnica, a assessoria é fundamental. Sim. Né? Porque aí você vai passar para a cliente o que a cliente precisa, ela não vai desperdiçar dinheiro. Então, daí você faz esse trabalho de ir até a loja e você está escolhendo os acessórios que vão compor ele para a sua organização. Cada necessidade. Que legal isso. E assim, tem clientes que, por exemplo, ela quer padronizar todos os cabides. Aí eu deixo a critério do cliente se ela quer cabide de madeira, acrílico, veludo e assim por diante. Sim. Cores, né? Tem cliente que gosta de cores, então eu deixo a critério da cliente. E aí hoje em dia tem a internet, mas tem que ter muito cuidado para comprar pela internet, porque às vezes a qualidade não é tão boa, né? E aí fala, não, eu vou comprar tudo pela internet. Mas às vezes compensa comprar pelo frete? Tem tudo isso. Tem, E na visita técnica eu vou ter uma visão do que ela vai precisar. Porque às vezes tem cliente que nem precisa de tantos acessórios, né? Eu falo, aí tem cliente que fala, eu quero padronizar todos os cabides. Perfeito. Porque eu falo que a padronização dos cabides é a cereja do bolo, né? Porque se você vê um ambiente padronizado, com todas as cores iguais, alinhamento, isso é fundamental em uma organização. Na cozinha, gavetas com peças, na dispensa, organização de dispensa que eu gosto bastante de fazer. Eu falo que a dispensa é um quebra-cabeça, que a gente tem que trabalhar. Você fala, eu vou fazer a dispensa em um dia. Não, às vezes você faz em 2 dias, 3 dias. Porque você tem que montar peças, montar as prateleiras. E é minucioso. Nossa. Eliane, e depois, acontece de você voltar na casa depois de um tempo, a cliente conseguiu manter daquele jeito, ou você tem que ir lá dar uma manutenção? Olha, acontece muito. Assim, quando eu faço todo o trabalho na casa da cliente, quando eu finalizo, eu deixo uma tarde ou um período que seja mais tranquilo para a cliente e para a funcionária, e eu dou uma assessoria para as duas. Tem cliente que fala, não, faz assessoria só com a funcionária. Perfeito. Ou com as duas, ou só com a dona da casa. Eu faço toda essa assessoria, mostro todas as dobras que eu fiz. Porque não adianta eu chegar, fazer tudo, deixar pronto e virar as costas e não voltar mais. Certo. Daqui uma semana, a pessoa vai lá, lavou, passou, guardou, não vai saber guardar. Né? Então, eu falo que a assessoria é fundamental. Então, eu dou toda essa assessoria para os funcionários e para a cliente, como eu organizei as dobras, como colocar o cabide no lugar certo. Nossa, uma dica, assim, que eu sempre dou quando eu finalizo a organização tirou uma roupa, volta o cabide para o lugar que você tirou a roupa. Porque tem cliente que tira o cabide e coloca em qualquer lugar. Às vezes fica ali em cima de uma banqueta. E aí acaba, se a cliente ou a funcionária não ter uma time de saber uma dinâmica da paleta, ela vai perder a paleta. Eu fiz uma paleta de cores lindíssima, com uma semana vai estar desfeita. Então, assim, uma dica que eu dou para cliente, tirou a roupa, volta o cabide, porque quando vir guardar a roupa, se é uma paleta de cores no preto, vai ter um cabide preto lá faltando, ela vai ter a visão, que eu já vou falar sobre essa visão na hora da assessoria. Tem a roupa preta, aquele cabide está lá vazio. Então, assim, eu acho que é uma troca de trabalho. A cliente está pagando pelo meu trabalho,
e ela quer ver resultado. Então, assim, em uma semana ela vê que não fluiu, ela vai falar, ai, nossa, para quê? Então, por isso que a assessoria é fundamental e as dicas que a gente dá, né? É. Por exemplo, na hora das dobras, eu chamo a funcionária ou a cliente mesmo e ensino todas as dobras que eu faço, né? Porque não adianta eu dobrar do lado esquerdo e ela lá e dobrar do lado direito. Você já teve resistência de funcionários da casa em relação a você estar ensinando aquilo que ela já estava ali acostumada a fazer? Tem isso, Já né? tive alguns casos, tipo assim, ai, você não vem aqui trabalhar meu serviço não, É. né? Ou me dá mais serviço. Aí eu falo, não, eu vim aqui para facilitar o seu serviço, É. facilitar o seu dia a dia. Porque se você tiver uma rotina, a casa flui. Fica mais fácil, né? É. E aí, no caso, já teve algumas clientes, funcionária, que falou, ai, não quero aprender, não. Mas a gente com jeitinho, conversando, mostrando como se faz. E aí ela fala, ai, já vou fazer na minha casa também. Ah, que legal. Né? Então, assim, às vezes eu recebo fotos porque assim, né, a gente acaba ficando amiga, conversando né, com as funcionárias. Sim. Eu recebo fotos de funcionário, olha, eu fiz isso aqui que você me ensinou aqui em casa. Eu fico tão feliz de ver. Que bacana, né? Porque é um processo de aprendizado. Sim. Né? E quando a pessoa está aberta a aprender, tudo flui. Né? E tem casos assim, que eu volto para fazer a manutenção. Uhum. Aí as pessoas falam, mas o que é manutenção? Eu faço todo o trabalho, faço assessoria com as funcionárias ou com a cliente, e se precisar daqui 1 mês, 2, a cada 6 meses eu volto para fazer a manutenção. Claro que tem residências que às vezes eu volto, não é mais a mesma funcionária. Né? Tá. Já aconteceu, aí eu tenho que fazer toda uma nova organização, uma nova assessoria. Já teve algumas clientes que, tipo, com 3 meses a funcionária trocou. Ela me liga, Eliane, ó, troquei de funcionária, a que estava aqui que você ensinou estava perfeito, mas chegou uma nova e eu preciso que ela continue, né, o processo. Aí eu faço um valor X, né, para fazer essa assessoria novamente. Sim. E muitas vezes eu chego, a casa está impecável. Mas eu preciso estar dando essa assessoria para a nova funcionária. E já aconteceu de chegar e ter trocado 2, 3 funcionárias no período e ter que fazer uma nova organização. Ô, Eliane, na empresa também você trabalha, costuma dar essa assessoria? Olha, eu faço organização de escritório, né? Documentação e também em lojas. Montar a vitrine de lojas, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma loja, vai inaugurar, e eu faço a montagem do estoque e vitrine, cabideiro, né? O layout do ambiente. Bom, para quem quer aí entrar no ramo de organizer, como é que faz, Eliane? Dá uma dica para a pessoa que está em casa, às vezes, né? Procura uma nova profissão, não está contente, ou uma fonte de renda. Eu falo assim, que na época da pandemia, cresceu muito nessa profissão, né? Então, assim, eu falo que a primeira coisa, vontade de aprender, né? E ter dom. Né? Não é, eu já tive amigas que fez o curso na época e com o tempo falaram, não é minha praia. Né? E tem pessoas que evoluíram, fizeram outros cursos porque assim, a organização tem muitos nichos, não é só dobrar roupa, né? Teve uma época que uma pessoa falou para mim assim, você vai trabalhar até quando dobrando roupa? Você não vai procurar emprego? Nossa, eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Eu trabalho. Ela falou, mas você dobra roupa. Eu falei, mas dobra roupa é uma profissão. É uma profissão. E eu me orgulho demais dessa profissão. Então, assim, eu falo que assim, um conselho. Tem o dom, gosta, vai atrás, procura cursos, né? Nos grandes centros tem cursos, na internet tem muitos cursos que você... Na internet eu falo que às vezes será que eu quero? Será que eu não quero? Mas vai na internet, coloca Organize, você vai ter vários vídeos e ali seus olhos vai crescer seus olhos. É isso que eu quero. E aí, quando você tiver essa certeza, né? Não digo certeza, mas esse dom, você procura, faz um curso, porque tem ramo, né? Tem, né? Porque assim, qual casa que não tem um armário, um guarda-roupa? É verdade. Né? E qual caso que não necessita de uma organização, né? Porque assim, a organização facilita a rotina da residência, né? Então eu falo assim, tem campo para todo mundo. E eu falo assim, que a humildade é o mais importante, né? Saber chegar em cada cliente, saber conversar. Tem clientes que às vezes a esposa quer fazer, mas às vezes o marido não quer. Já teve casos, o marido super resistente, quando vê o resultado final, elogiar. Ô, Eliane, para a gente encerrar aqui,
Como é que você descreveria a sua trajetória daquela moça lá da roça, que saiu de lá, veio até a cidade, passou dificuldades, vários perrengues aí, né, como você citou até de não ter o que comer, enfim. Eh, Como você descreveria essa Eliane hoje? Olha, eu falo que a gente é sobreviventes, né, da vida, né. Eu falo que assim, ser humilde, vir lá de baixo, não é vergonha para ninguém, muitas vezes é muito orgulho, né. Eu acho assim, é muito orgulho. E assim, hoje eu lembro daquela marmita, às vezes com ovo frito, na marmita frio, né, e assim, eu comendo e aí eu lembro que eu, tipo assim, eu pensava: "Ai, será que eu vou sair da roça? Será que eu vou pra cidade grande?" Muitas vezes eu pensava: "Ai, vou pra São Paulo", né. Mas hoje eu estou em Presidente Prudente, uma cidade do interior, claro que é um polo regional, e Sim, eu falo que eu sou prudentina de coração, é isso mesmo. que eu amo minha cidade, essa cidade me acolheu, né. Tenho clientes maravilhosos, tenho clientes que hoje são amigas, filhos, crianças, né, de clientes. Então, assim, tem casas que eu vou e a gente, se torna às vezes até da família, pela amizade, Entendi. pelo É. companheirismo. Então, assim, eu falo que aquela Eliane de 40 anos atrás, né, e para hoje, eu falo que foi dias de luta, né, e hoje Sim, eu falo que é dias de aprendizado. Né, a gente hum, sempre tem muito que aprender todos os dias, né. é verdade. Ser grata, né, a gente tem que ser grata por tudo que passou, e a gente fala: "Deus não escreve nada por linhas tortas", né. É, né. Então hoje, assim, eu vejo esse meu passado e eu vejo hoje, eu só tenho gratidão e agradecer todos os clientes que eu adentro a casa, que abrem as portas para mim, que confia no meu trabalho, e que hoje se tornou parte da minha vida também. Que legal. Bom, quem quiser contratar a Eliane, tá aí, né, nós vamos deixar o Instagram dela aqui embaixo, aí na legenda, aí. E entre em contato com você, com certeza. Gente, eu estou amando a organização que ela está fazendo em casa, de verdade mesmo. E a minha despensa já está um luxo. E vamos E deixar ainda vamos mais deixar, daqui a bonito. pouco vou para o closet e assim vai, o desafio lá tá grande, mas ela Mas vamos consegue. resolver. Eliane, olha, nós temos aqui um brinde para você da Thor Churrasco e Culinárias. Ai, Olha muito aqui que chique, lá do obrigada. Alexandre. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada. Sempre é aqui parceiro nosso. A nossa caneca, tão querida para Ai, que você lembrar da lindo. gente, a hora que você estiver lá tomando seu cafezinho, desse momento, dessa experiência aqui, partilhando seu conhecimento com a gente. Ai, muito Temos também um boné obrigada. aqui, ó, para você, ó. Não sei se você costuma trabalhar com boné, mas às vezes, né, às vezes será Muito necessário para obrigada. você. Muito obrigada e agradeço o convite, né, e precisando de qualquer coisa, tem o Instagram, tem as redes sociais e eu posto lá os meus trabalhos, né, diariamente. E a gente vai lutando todos os dias, porque o brasileiro Não desiste não desiste jamais. nunca. É isso daí. Muito Eliane, obrigada, Rose. obrigada, viu. Eu Que que Deus agradeço. abençoe, ilumine seu caminho, porque, Amém. como você diz, é um dom, né, você ser organizada, mas principalmente, né, você organizar a vida, a casa do outro. É muito bonito isso. É, Obrigada, e eu viu. fico muito feliz em a gente adentra a casa e a gente quando finaliza o trabalho, deixa, olha para trás e tem um trabalho que a cliente ficou feliz, então isso me deixa mais feliz ainda e grata, né, Obrigada. pela minha profissão. Muito obrigada. Obrigada, gente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira que vem, às 20 horas no YouTube, esperamos você. Ah, lembrando aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar aquele likezinho pra gente. E vamos agradecendo aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Dias One Perfumaria Artesanal, Thor Churrasco e Culinárias e também Arapucas Bar. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até a semana que vem. Tchau!